Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso vídeo sobre batalha espiritual, falando sobre os âmbitos e níveis da batalha espiritual e as condições da vida do guerreiro. Já falamos que a batalha espiritual ela pode acontecer a nível pessoal, no primeiro vídeo, a nível familiar ou empresarial, na vida profissional, no segundo nível, e também, como um terceiro nível, a nível de igreja, quarto nível também a nível de cidade, região ou país. De acordo com o Dr. Peter Wagner, há os seguintes níveis de guerra: nível de chão ou de solo, uma guerra na nível de terra, aonde estamos. Também existe um segundo nível, que é quando combatemos forças ocultas, forças emaranhados, terríveis de pessoas e entidades envolvidas de maneira forte e com o ocultismo. Segundo nível de guerra. E o terceiro nível, nível territorial, onde demônios se apossam de determinada cidade, região, local, área geográfica, se sentindo donos daquela área, e nós temos que expulsá-los dali, tomando posse daquela terra, em nome de Jesus, no poder de Jesus e para a glória de Deus, expulsarmos as ações malignas que agem naquela casa, naquele terreno, naquela cidade, naquela região, naquela situação, ok? E nós falamos um pouquinho também sobre as condições para a vida do guerreiro. Só estou fazendo uma breve recapitulação. Nós aprendemos em primeiro lugar que o guerreiro espiritual ele precisa ser nascido de novo, 1 João 5,4. Nós aprendemos também que ele precisa ser cheio do Espírito Santo, conforme Efésios 5,18. Precisa ser maduro espiritualmente, ou seja, alguém testado, conforme Tiago 1, de 2 a 4. Emocionalmente estável, curado interiormente, também é uma coisa muito importante. Dentre essas características de uma pessoa madura: ser testado, ser emocionalmente estável e ser curado interiormente, conforme 1 Timóteo 3:3. E também a última característica que nós vimos no vídeo anterior é que ele precisa ser um homem ou uma mulher que estuda, que medita e que conhece a palavra de Deus, conforme Josué 1:8. Se queremos triunfar, se queremos entrar na terra prometida, expulsar os inimigos espirituais que estão ali, agindo, operando, produzindo toda sorte de pecados, situações horrendas na vida das pessoas, numa determinada área geográfica, nós precisamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e, mais do que tudo isso, praticar a palavra de Deus diariamente, que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Agora nós vamos ver a quinta característica, a quinta condição espiritual do guerreiro espiritual. É ser um homem ou uma mulher de louvor e adoração. Ser um homem e uma mulher de louvor e adoração. Nós entendemos que através do louvor, querido, Deus triunfa. O louvor ele tem um poder extraordinário. É o poder de Deus se estabelecer. Deus descer dos céus sobre a terra com a sua presença gloriosa, estabelecendo a sua vitória na terra. Ou seja, quando o crente adora, o inferno estremece, o diabo é esfacelado, é destruído. A presença de Deus atraída através do louvor, da adoração, conforme nós vemos aqui, Salmo 29:2, a Bíblia diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ou seja, quanto mais nós adorarmos, quanto mais nós louvarmos a Deus, mais nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida. Se tem uma coisa que espanta demônio, é a adoração. Se tem uma coisa que destrói as fortalezas espirituais que agem na vida de uma pessoa, numa área geográfica, numa situação, é o louvor e a adoração. Quando você louva, quando você adora, o diabo é destronado e Jesus é entronizado. A glória de Deus desce, os milagres acontecem, Satanás é afugentado, porque a presença gloriosa do Senhor vem sobre aquele lugar, através de um homem e de uma mulher que louva e adora ao Senhor dos Exércitos. Interessante, em vários episódios da Bíblia, quando os profetas chamavam, os músicos ali para adorar o Senhor, o que acontecia? Deus vinha e dava a vitória ao povo de Israel. Deus vinha
e destruir os inimigos de Israel, diante dos olhos de Israel, às vezes até sem Israel fazer nada, só simplesmente com a adoração, com a palavra profética. Os inimigos às vezes lutavam entre si, se degladiavam entre si, se esfacelavam, se matavam entre si, porque Deus descia dos céus sobre a terra, estabelecendo a vitória do povo dele, através do louvor e da adoração. Entronize o Senhor no teu coração, entronize o Senhor Jesus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quanto mais você adora, mais a presença de Deus gloriosa estará sobre a sua vida, e mais aterrorizante você será no mundo espiritual, quando se levantar em fé, como um guerreiro espiritual, como uma vida de um guerreiro, numa batalha espiritual. Se você for um homem, uma mulher de louvor e adoração, você triunfará em toda e qualquer dificuldade na sua vida. Outra característica, a sexta característica da vida do guerreiro, é ser um homem ou uma mulher de jejum e oração, conforme diz Mateus 17, 21. Mateus 17, 21, a Bíblia diz que há demônios que só saem com jejum e oração. Mateus 17, 21. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Olha o que diz a palavra de Deus, 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, existem classes de demônios que só saem da vida das pessoas, que só saem dos problemas, das circunstâncias, daquela área territorial, daquela área geográfica, se houver oração e jejum do povo de Deus. Ou seja, são demônios mais que têm um nível maior de autoridade, de poder no mundo espiritual, que não é qualquer não é qualquer oração que vai tirá-los daquele lugar, daquela situação. É necessário eu e você sermos homens e, no caso você, mulher, uma mulher de jejum e de oração. Quanto mais a oração estiver presente na sua vida, mais o diabo vai estar ausente. Quanto mais oração na sua casa, menos o diabo vai estar agindo ali na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na igreja do Senhor. Quanto mais crentes jejuam e oram, mais quebrantamento, mais avivamento, mais mover de Deus, mais a glória de Deus, mais a luz do Evangelho cresce e floresce, e os demônios estremecem quando homens e mulheres jejuam e oram. Essa é outra condição para a vida de um guerreiro espiritual. Outra condição para a vida de um guerreiro espiritual é ser aberto aos dons espirituais e exercer esses dons espirituais. Ou seja, que seja uma pessoa que reconheça os dons espirituais na vida de outras pessoas. O dom do profeta, o dom de discernimento, o dom de interpretação de línguas, o dom de línguas mesmo, o dom de milagres. Ou seja, uma pessoa que não acha que sabe tudo, que tem tudo, que é super poderoso, que é super homem, que é super mulher. Não. Ele é aberto aos dons espirituais, ele tem dons espirituais, mas também reconhece na vida de outras pessoas, de homens e mulheres de Deus. Ele é interdependente, ele não é independente. Ele está ligado em dependência de Deus e interdependência com os irmãos, e é aberto aos dons espirituais e exerce o dom espiritual que Deus derramou sobre ele. Olha o que diz 1 Coríntios 12, vamos ver, 1 Coríntios 12, 31. Foi de Romanos, em Coríntios 12, 31, a palavra de Deus diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Se existe um caminho excelente para a batalha espiritual, se existe um caminho excelente para o guerreiro espiritual, esse caminho é através da procura dos dons. Procura com zelo, com cuidado, com esmero, os melhores dons, aquilo que é mais eficaz dentro do chamado de Deus, dentro do ministério que Deus entregou para você, dentro da vocação sua. E aí Deus nos mostrará esse caminho mais excelente. Ou seja, nem todos vão curar, nem todos vão falar diversas línguas, nem todos vão interpretar tudo e todos, né? São todos profetas, são todos apóstolos, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Não! Nós precisamos uns dos outros, e por isso existe a igreja, a comunidade de cristãos, reconhecer o outro irmão como uma bênção na minha vida e irmos batalhar, não sozinhos, não ilhados,
mas também com outros irmãos nos cobrindo, nos ajudando, nos auxiliando no discernimento espiritual, no exercício dos dons espirituais. Lembrando que o dom espiritual não é para alimentar o teu ego, não é para a sua glória, a glória do eu, não, é para a glória de Deus, é para abençoar o povo de Deus, não é para você enriquecer, enricar, para ganhar dinheiro, não. Os dons é para a edificação dos santos, para aperfeiçoamento dos santos e para a glória do Senhor Jesus. Por último, a última característica da vida do guerreiro, né? Ou seja, as condições do guerreiro, conforme diz a palavra de Deus, é que ele não pode ter brechas abertas na sua vida. Ou seja, o guerreiro espiritual precisa ter qualquer lacuna na sua vida fechada, conforme diz 1 Timóteo 2, 26. Vamos ver o que fala aqui, 1 Timóteo 2, 26. Olha o que diz a palavra de Deus, 2, 6, tá? 2,6 a Bíblia diz, o qual se deu a si mesmo em presa de retenção para servir de testemunho ao seu tempo. Ou seja, Deus, né, concedeu pregadores, apóstolos aqui no 7, né, fez tudo isso, derramou dons sobre os cristãos, para que possamos servir de testemunhos. Uma brecha aberta é um mau testemunho, é uma situação mal resolvida. E se nós queremos ser efetivos no reino de Deus, servir de testemunho no seu tempo para o reino de Deus, como Jesus aqui diz em 1 Timóteo 2,6, o qual se deu a si mesmo como preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Nós, no nosso tempo, temos que dar bom testemunho, temos que ter as brechas fechadas, não podemos ter situações mal resolvidas, pecados ocultos. Precisamos analisar as nossas vulnerabilidades, aonde o inimigo pode nos pegar de alguma maneira, e precisamos tapar as brechas com o sangue de Jesus, com arrependimento, com confissão uns aos outros, como diz a palavra, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais sarados. Tem muita gente que quer se aventurar na batalha espiritual, mas não é curado, não é sarado, tem lacunas na sua vida, tem brechas abertas, pecados ocultos, vida dupla, não esconde as suas vulnerabilidades, não presta conta para ninguém, tem mau testemunho, como foi falado aqui, dá mau testemunho, escandaliza e quer se aventurar na batalha espiritual. Querido, você não pode. Para ser um guerreiro espiritual, você tem que ter as brechas fechadas na sua vida. Você precisa analisar a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, de homens e mulheres de Deus, as suas vulnerabilidades, para que o inimigo não te pegue descalço, nu, envergonhado, te faça ali, né, como os filhos de Sé, que foram envergonhados, querendo expulsar o demônio em nome de Paulo, e não em nome de Jesus, ou em nome de Jesus que Paulo pregava, mas não, tendo uma experiência de novo nascimento, conhecendo Jesus de Nazaré, tentar expulsar demônio em nome de outro, e não, que não era Jesus, e sem ter uma experiência como Paulo tinha com Jesus. Então nós não podemos ser movidos por orgulho, ser movidos por vaidade, ser movidos por motivações escusas, poluídas, sujas, corrompidas. Na batalha espiritual, a vida do guerreiro tem que ser impoluta, incorruptível, tem que ser uma vida realmente séria com Deus, seriedade com Deus, temor no Senhor, vida reta diante de Deus. Nós não estamos pregando aqui perfectibilidade, nós não estamos dizendo que você vai ser perfeito, impecável, não, mas tem que ser alguém que realmente não tenha pecados ocultos, brechas abertas na sua vida, situações de vulnerabilidade onde o diabo possa te retalhar, te destruir, te envergonhar. Tem que ser um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, ok? Então, essas são as condições, segundo a palavra de Deus, para que eu e você, condições básicas para que possamos ser guerreiros espirituais e sermos efetivos na batalha espiritual. Espero de alguma maneira ter te abençoado, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a glória de Deus venha sobre a tua vida e que a unção de Deus faça toda a diferença
em você. Desculpa, querido, a última referência é 2 Timóteo 2:26, quando a Bíblia diz: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Ou seja, nós não podemos ter nenhum laço com o diabo, não podemos estar submissos à vontade do diabo ou aprisionados em alguma área da nossa vida com Satanás e com o diabo. Pelo contrário, temos que viver uma vida sem embaraços, sem pecados ocultos, sem situações, sem um coração dividido, para que realmente sejamos efetivos e abençoados à luz da palavra de Deus. 2 Timóteo 2:26. Mas aquilo que eu falei sobre o exemplo de Jesus em 1 Timóteo 2:6 também está valendo, porque nós temos que servir de testemunho ao seu tempo, para que possamos ser realmente uma bênção para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Depois nós vamos ver também no seguinte vídeo quais são as condições, de acordo com 1 Timóteo 3, de 2 a 7, para que sejamos guerreiros espirituais quanto à nossa vida pessoal. Eu falei até agora as condições básicas espirituais de um guerreiro espiritual. Agora nós vamos falar outras condições que nós encontramos em 1 Timóteo 3, de 2 a 7, e você vai aprender mais e mais quais são as condições para a vida de um guerreiro espiritual. Analise a sua vida, não olhe para o lado, não olhe para o amiguinho, não critique os outros, não fique querendo ofender pessoas, usando a palavra indevidamente para ferir pessoas, para apontar o dedo. Não, olhe para dentro de você, aquilo que você precisa mudar, aquilo que Deus precisa transformar na tua vida, para que você se torne um guerreiro espiritual. Como nós vimos, Efésios, ele se resume em 3 princípios. Primeiro, você precisa saber quem você é em Cristo, a sua identidade como cristão. Segundo, você precisa viver uma vida coerente com o Evangelho de Jesus. Quais são as condições de um verdadeiro cristão? Qual é o comportamento cristão verdadeiro que Deus espera de cada um de nós? É o segundo degrau. Primeiro, qual é a minha identidade em Cristo? Segundo degrau, qual é o comportamento do verdadeiro cristão? E o terceiro degrau, que é esse que nós estamos falando, como nos tornarmos um guerreiro espiritual. A partir de Efésios 6, de 10 em diante, nós aprendemos como nos tornarmos um guerreiro espiritual à luz da palavra de Deus. Que você triunfe sobre a batalha espiritual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.